O que o CRB precisa para subir? Ele precisa ganhar. Mas a rodada da Série B de número 32 vai começar hoje. E vamos dar aquela secadinha. E o que precisa nessa rodada para facilitar a vida do Galo? Além, é óbvio, dele ganhar o jogo dele. É isso que a gente vai saber agora. Então, antes de qualquer coisa, já mete o dedo no like. Like. Se inscreve no canal, compartilha para todos os agatianos. E se você acredita no Galo, bota um foguinho aí nos comentários, desgraça! Fala, regateando, começou, vamos tomar cerveja. Vamos falar do Galo, até o dia clarear. Hoje a rodada de número 32 da Série B vai começar. Faltam 7 jogos para o final da competição. E o CRB ainda vive o sonho do acesso. São 4 pontos que separam o CRB do G4. Mas eu só quero entrar no G4 na última rodada, que é essa que importa de verdade. Então, vamos agora para a tela para vocês acompanharem aqui os jogos dessa rodada, como está a classificação e o que pode acontecer de bom para o CRB nessa rodada. Então, já na tela para vocês, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Coritiba como líder com 56 pontos, o Goiás é o segundo, 51, a Chapecoense é o terceiro, 50, o quarto é o Criciúma com 50 pontos, fecha G4. O quinto colocado também tem 50 pontos, que é o Novo Horizontino, o sexto é o Atlético Paranaense com 48, o sétimo é o Remo também com 48, e o CRB é o oitavo colocado com 46 pontos. O mesmo número de pontos do nono colocado, o Cuiabá. E em décimo, o Atlético Goianiense tem 45. Essa é a primeira parte da tabela e, para mim, são os únicos times que ainda sonham com acesso. Aliás, para mim não, né? São os únicos times que ainda sonham com acesso. Apesar de, logicamente, o Atlético Goianiense ser uma situação bem complicada, né? Mas se ele chega 45 pontos, aí vai ter 46, já para eles sonharem também. O 11º é o Avaí, que tem 43 pontos. O 12º é o Vila Nova, tem 40. O 13º é o Operário, tem 39. O 14º é o América, tem 37. O 15º e o 16º colocados são Atlético e Ferroviária, os dois com 36 pontos. E aí vem a zona de rebaixamento. O 17º, o Botafogo, com 32. O 18º, o Amazonas, com 31. O 19º, o Volta Redonda, também com 31. E o 20º, o Paysandu, lanterna da competição, com 26 pontos. Primeiro eu quero falar sobre essa parte de baixo da tabela. Da irônica, é isso que a parte de baixo da tabela interessa para o CRB. Interessa porque esses times podem atrapalhar os times que estão à frente do CRB. Botafogo, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu vivem uma situação difícil demais em um campeonato. Você pode observar na tabela que já são 4 pontos a diferença do primeiro time fora da zona, que é a Ferroviária, que tem o mesmo número de pontos do Atlético, para o primeiro dentro da zona, que é o Botafogo, com 32 pontos. É a mesma distância do CRB para o G4. Então, se a gente está achando difícil o CRB chegar na Série A, para o Botafogo escapar do rebaixamento, é o mesmo grau de dificuldade. Para o Amazonas, por Volta Redonda, essa dificuldade ainda aumenta. E para o Paysandu, então, está praticamente rebaixado. Mas eles vão dar tudo de si nessas últimas rodadas para tentar, obviamente, conseguir mais pontos e sair da situação, e isso pode terminar ajudando o CRB se eles, obviamente, atrapalharem os outros, né? Atrapalharem a galera que está junto do Galo. Então, vamos lá. Vamos agora para a situação do CRB. O CRB tem que olhar para frente, tem que olhar quem está na frente dele. O único time que está atrás do CRB, que é necessário o CRB ficar de olho, é o Cuiabá, porque tem o mesmo número de pontos, então qualquer coisinha o Cuiabá pode ultrapassar o CRB. Então, Coritiba, Goiás, Chapecoense, Criciúma, Novo Horizontino, Atlético Paranaense, Remo e Cuiabá são os times que a gente tem que ficar de olho. O Coritiba, para mim, ele pode ganhar de todo mundo, até porque são 4 vagas para o acesso, eu só quero uma. Então, quanto mais o Coritiba disparar, ganhar de todo mundo, na minha visão, é melhor. A gente vai perder menos uma vaga, mas estaremos segurando os outros. E nessa rodada, a gente já vai torcer para o Coritiba. Então vamos agora para os jogos e o que precisa acontecer para a tabela do CRB melhorar. Atlético e Goiás jogam hoje. Temos que secar o Goiás. Hoje tem que ter vitória do Atlético. Isso é ruim para a galera que está na parte de baixo,
mas se o Atlético vencer o Goiás hoje, segura o Goiás com 51 pontos, o CRB vencendo o próximo jogo contra a Ferroviária, ele chega a 49 pontos, fica apenas a 2 pontos da equipe do Goiás. Então hoje, todos somos Atlético. Amanhã, domingo, tem outro jogo para a gente ficar de olho. Novo Horizontino e Operário. Esse jogo, a gente precisa torcer para o Operário roubar pontos do Novo Horizontino. Ou vencer o Novo Horizontino, ou pelo menos arrancar um empate. Se bem que o Operário meio que largou o campeonato, né? E levou até uma goleada do Atlético na próxima rodada. Mas vamos ver se o Operário consegue fazer uma gracinha diante do Novo Horizontino. Outro jogo que importa pra gente também é amanhã, no domingo. Criciúma e América Mineiro. Esse jogo que acontece lá no Heriberto Rilse, no campo do Criciúma, mas com o América Mineiro em plena recuperação do campeonato. O América, que estava ali dentro da zona de rebaixamento, hoje tem 37 pontos, é o 14º colocado e quer rapidamente cravar sua permanência na Série B. Como o América melhorou de produção e o Criciúma caiu de produção, eu tenho uma boa expectativa de o América atrapalhar a vida do Criciúma. O que vai fazer, por exemplo, a vitória do América, a vitória do CRB, pode deixar o CRB apenas 1 ponto da equipe de Santa Catarina. Cuiabá e Curitiba, esse é o jogo que eu estava falando, né? Vamos torcer para o Coxa. Curitiba venceu o Cuiabá, o CRB ganhando da Ferroviária, o CRB já bota uma distância de no mínimo 2 rodadas para o Cuiabá. Volta Redonda e Atlético Goianiense não importa muito pra gente. CRB Ferroviária, óbvio que importa porque é o nosso jogo, esse jogo da segunda-feira. Na terça-feira a gente tem Paysandu e Remo, jogo obviamente que interessa pra gente e vai ser um dos clássicos mais assim aguardados do ano, né? Principalmente para o torcedor do Remo. Por quê? Porque eles podem vencer o Paysandu, praticamente decretar um rebaixamento e, de quebra, o Remo pode entrar no G4. Porém, todos nós, torcedores do Galo, seremos Paysandu. O Paysandu tem que ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar, segurar o Remo, para facilitar a vida do CRB. Também na terça-feira tem Chapecoense e Botafogo. Aqui a gente tem que torcer para o tropeço da Chape. O Botafogo vai para o jogo da sua vida. Tem apenas 32 pontos, 4 pontos do G4 e, a Ferroviária já vai ter jogado com o CRB. O CRB ganhando da Ferroviária deixa o Botafogo na esperança de, vencendo a Chapecoense, ficar apenas 1 ponto da Ferroviária. Então temos que torcer para o Botafogo. E na terça-feira, no último jogo da rodada, o Atlético Paranaense recebe o Avaí. Por mais complicado que seja cobrar alguma coisa desse time do Avaí, que está jogando aí só para cumprir tabela, seria interessante demais que o Avaí conseguisse roubar pontos do Atlético Paranaense. Então vamos agora fazer o seguinte, vamos botar aqui os resultados para ficar a tabela perfeita para o CRB. O que de melhor não é uma simulação, tá? Aliás, é uma simulação, mas não da minha vontade, não da minha opinião. É uma simulação de o que pode acontecer de melhor para o CRB, com tudo dando certo. Tudo dando certo. Então vamos lá. Tudo dando certo. Vitória do Atlético sobre o Goiás. Vou botar aqui vitória do Operário, porque é tudo dando certo, tá? Aqui não importa, vou botar vitória do Vila. Aqui, Criciúma e América, vitória do América. Cuiabá e Curitiba, vitória do Coxa. Volta Redonda e Atlético Goianiense, pouco importa pra mim, eu vou botar esse jogo empate. O CRB, obviamente, vai ganhar da Ferroviária. Eu vou dar meu palpite pro jogo. Acho que o CRB vai passar o rodo na Ferroviária. 3-0 Galo. Anotem. O Paysandu, que for pela segunda, vai comemorar. Paysandu e Remo, vou botar a vitória do Papão, para não deixar o Remo subir, né? Porque tem esse interesse também. Tá torcendo do Paysandu, pelo menos não deixar o Remo subir. Aí seria, porque senão cair para a Série C e ter o rival na Série A seria uma desgraça. Chapecoense e Botafogo, aqui tem que ser vitória do Botafogo. 1-0 gol de Léo Gamalho. 1-0 gol de Léo Gamalho. E Atlético Paranaense e Avaí tem que dar Avaí também. Vou botar aqui o Avaí vencendo esse jogo. Lembrando que aqui não é a minha opinião, tá? Aqui é o que de melhor pode acontecer para o CRB. Então aqui a gente fez a tabela com os resultados sendo favoráveis ao CRB. Se tudo isso acontecer, se a tabela da Série B for toda favorável, se os deuses do futebol estiverem ajudando o Galo, o CRB vai acabar a rodada na 6ª colocação com 49 pontos. 1 ponto atrás
do terceiro colocado, 2 pontos atrás do vice-líder. Então o CRB vai estar literalmente na briga pelo acesso. E isso se a rodada for totalmente positiva. Agora vamos numa rodada óbvia. Na minha opinião, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Acho que o Atlético vence o Goiás. Acho que o Atlético vence esse jogo do Goiás, 2-1. Acho que o Novo Horizontino deve vencer o Operário sem muitas dificuldades. 3-1 para o Novo Horizontino. Vila Nova aqui vai ganhar do Amazonas. Acho que o América ganha do Criciúma. Esse resultado eu vou manter, porque eu acho que isso vai acontecer. Aqui, acho que vai ser empate, Cuiabá e Curitiba. Acho que vai ser empate. O outro jogo que nos interessa, também acho que vai ser empate, Remo e Paysandu. Eu acho que vai ser um 0-0 chato, inclusive. 0-0 chato. Acho que a Chape vence o Botafogo. Acho que a Chape vence o Botafogo. E com certeza o Atlético Paranaense vai vencer o Avaí. Vou até botar uma goleada aqui. Então, esses são os resultados, na minha visão, que eu acho que irão acontecer. Com esses resultados, o CRB iria cair uma posição. O CRB iria ser o 7º colocado com 49 pontos. Iria estar 2 pontos do G4. Né? A diferença que era de 4 cairia para 2. O CRB 2 pontos atrás, é o Cebolinha, atrás do Atlético Paranaense. O Goiás, pela minha simulação, sairia do G4. E o CRB estaria ali também colado do Goiás, colado do Criciúma, colado do Atlético Paranaense, vivíssimo pela classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não importa o que aconteça. O que tem que acontecer de verdade é a vitória do CRB. Se a tabela vai favorecer ou não o CRB no final da rodada, aí a gente vai ver. Mas o importante é a vitória do CRB, até porque o CRB não depende de ninguém. Ele depende apenas de si. E se ele fizer os pontos necessários para o acesso, que são ali, hoje, 62 pontos, com certeza o CRB vai subir, independente dos resultados. Então, vamos ficar no aguardo, vamos para o Rei Pelé. Lembrando que amanhã, domingo, tem live pré-jogo aqui no canal. Domingão à noite, live pré-jogo, para a gente já trazer todas as informações desse jogo CRB Ferroviária, bater aquele papo gostoso na live. E na segunda-feira tem transmissão do jogo aqui junto com a Trovão Esportes. E depois, a nossa tradicional live pré-jogo, assim que eu chegar do estádio Rei Pelé. Então já sabe, né? Mete o dedo no like. Se inscreve no canal, compartilha para todos os agatianos. E ó, vamos secar, hein? Vamos secar, desgraça! Tchau! Se tiver reclamação, vou reclamar de vocês mesmo. Porque a gente não tem o que fazer.